Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vineyardcast, o podcast oficial da Igreja Vineyard Central. Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui nesse canal, já quero te convidar para seguir a nossa página. Clica aqui, curte, comenta, compartilha. Ah, mas eu não vi ainda esse podcast, mas você vai gostar, eu te garanto. Inclusive, gente, nós estamos aqui hoje com convidadas de peso e hoje foi a prova de fogo. Quase que esse podcast não sai, mas ele vai sair em nome de Jesus. Amém. Então, já quero te convidar para ficar aí com a gente, puxa uma cadeira, toma um cafezinho e bora assistir esse podcast hoje com a gente. Diretor, roda a vinheta. Para você que é novo por aqui, saiba que esse podcast foi criado para edificar a sua vida, a nossa vida e nos aproximar ainda mais de Jesus. Então sejam muito bem-vindos. Hoje aqui do meu lado está a nossa amiga Karine. A gente falou que não vai chamar ela de pedra fundamental, mas essa igreja. Seja muito bem-vinda. Tem uma história por trás. Tem uma história por trás. Obrigada por aceitar nosso convite, tá bom? E as nossas convidadas também aqui do meu lado direito, Ingrid e Raiele. Sejam muito bem-vindas. Todas são do movimento On Fire. Isso. Todas são servas de Jesus. Cada uma serve num ministério diferente aqui. E nosso coração está com muitas expectativas em Deus para que o que nós vamos ouvir aqui hoje. E que o testemunho de vocês, de conversão, possa edificar a vida das pessoas que vão nos assistir aí hoje. Tá bom? Sejam bem-vindas. Obrigada. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? É um prazer poder compartilhar um pouco do nosso testemunho, né, amiga? Sim. E é isso. E, antes que elas comecem, né? Queria agradecer aqui o convite. Eu não sei dizer se foi um convite, né? Livre, espontânea pressão. Uma convocação. Mas é um prazer estar aqui. E você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você será muito edificado. E, bora, né? Amém. Agradeço pelo convite também, né? Quase convocação, mas glória a Deus, aleluia, para tudo. Honra e glória em nome de Jesus também. Tá todo mundo aqui preparado pra fama já. Já. Mas vem cá, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Vocês duas se converteram meio que juntas, assim? Se reconciliaram? Como é que foi isso? Foi mais ou menos juntas, né? Eu vou começar do início para poder entender. Começar do começo, né? Começar do começo. Eu conheci a Raiele através de uma igreja que a gente frequentava, né? A gente frequentava junto. E aí, nesse período, eu estava em um relacionamento. E a gente estava todo mundo na igreja e passou um tempo, a gente acabou se desviando da igreja. A gente saiu da igreja por motivos pessoais. E aí, eu não era uma pessoa de muitos amigos, não tinha muitos amigos. Eu tinha só a pessoa que eu estava me relacionando, né? E pra mim já bastava. E ele não, ele era uma pessoa que tinha muitos amigos, ele se dava bem com todo mundo. E aí eu acabei ficando amigo dos amigos dele, que por coincidência eram amigos da Raiele também. E aí acabou todo mundo amigos ficando... em comum, Isso, assim. Acabou ficando todo mundo ali junto, um grupo muito grande de pessoas. E aí sempre tem aquele convite, né? Vamos para uma festa, vamos ali, para um barzinho e tudo mais. E aí a gente começou a ir, a gente não estava mais frequentando a igreja, a gente começou a ir. E passou um tempo, esse relacionamento que eu estava tendo acabou, né? E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Não estava nos meus planos. Não estava nos meus planos, o que é que eu faço? Não contava com isso? Não estava no script da minha vida. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque minha vida, ela mudou de rota, né? Eu tinha planos e tudo mais, aí com o término, minha vida mudou de rota. E aí, a gente cria planos, faz, né, planos futuros com a pessoa, né? E aí foi meio que de surpresa e isso acabou gerando um vazio muito grande dentro de mim, né? Porque eu estava acostumada com aquilo. E aí agora eu tinha que viver uma vida nova. E aí, como eu tinha os meus amigos, já que já tinha criado um vínculo com eles me ajudaram nesse processo, né? Porque eu pensava assim, eu vou ficar em casa, vou ficar só pensando. Então eu vou para as festas para tentar me distrair, né? E eu lembro que eu era uma das que mais chamava, né? E aí vamos fazer o quê? Todo dia no grupo, ela pegava todos os sites, esses Instagram de festa, ela mandava tudinho. Qual a gente vai hoje? Tipo, todo dia. Eu instigava, porque eu não queria ficar em casa. É aquela do solteiro não tem um dia de paz. Tipo isso. E aí eu chamava, a gente saía bastante, então eu passei
segundo semestre de 2022 e o ano de 2023 assim, nessa vida de ir pra festa, tentando se distrair e tudo mais. E aí foi quando, em dezembro de 2023, que as coisas começaram a mudar um pouco pra mim. Esse período que você falou, de 2022 para 2023, foi o período que você estava querendo suprir esse vazio? Isso, é. Era isso então Isso. que você estava nessa situação, nessa vida? Você acha também que de alguma forma foi uma carência emocional, assim, uma dependência emocional? Sim, com certeza. Com certeza, Eu absoluta. fiquei com uma curiosidade de uma coisa, que apesar de nós servirmos juntas no mesmo ministério, a gente acaba não falando muito, né, da nossa vida pessoal. A gente fala muito mais do que fazer, né, técnico, do ministério e tudo mais. Você nasceu em um lar cristão ou você conheceu Jesus já na fase pré-adolescente? Como foi isso? Assim, a minha família, ela é meio dividida. A família do meu pai é católica, bem católica. Agora que eles estão mais ou menos, mas eles eram bem católicos. E a minha mãe já era evangélica. Só que quando eu era criança, a minha mãe era da Deus e Amor, minha mãe e meu pai. Só que aí, enfim, acabaram também saindo da igreja. Então eu não cresci num lar cristão, não considero um lar cristão. Mas a gente ia em domingo, né? A gente frequentava a igreja. A gente esquentava o banco da igreja. Então era assim, mas não cresci num lar cristão. Mas você acha que essa influência teve ali valores e princípios pautados, né? Sim, acho que teve. isso também foi importante, né? Sim, sim. E você, Rai? Minha família era toda católica. Eu não tive contato com a minha família da parte de pai. E que eles são todos cristãos. Assim, entre aspas, mas são mais assim, encaminhados. Minha família, parte de mãe, que foi que eu cresci, eram todos católicos. Então eu cresci com aquela coisa do catolicismo mesmo, forte. Até eu vim embora pra cá. Entendi. E qual a média de idade, mais ou menos, vocês tinham quando vocês foram pro mundo, vamos dizer assim? Eu Saíram ali tinha daquela 21 pra bolha. 21 para 22. Você também? Porque eu era muito caseira, não Essa era de idade que festa. você está falando que foi pro mundo, digamos assim, 21 para 22, na verdade foi que você começou a provar das coisas do mundo. Sim, sim. É isso, Aham. né? Meu foi a média dos meus 22, 23. Mais ou menos Mais a ou menos a mesma mesma faixa idade, etária, mesma né? faixa etária. Porque eu sempre fui muito tipo de. Só em casa. Mais caseira também. Mais caseira. E aí, devido a muitas decepções que eu tive, eu queria também preencher e queria. Eu não provei do mundo, o que eu não provei, eu quero provar agora. E eu falei isso. Cheguei a falar assim pra minha mãe: mãe, o que eu não provei do mundo até hoje, eu vou viver agora. Intensamente. E vocês concordam também que a amizade, o meio, influencia muito? Muito. Super, Totalmente. super. 100%. Super influencia. Vou fazer um adendo aqui da minha história, assim. Eu cresci no lar cristão, meus pais são pastores, então eu falo que eu vivi numa bolha por muito tempo, né? E quando eu vim morar em Altamira, eu dei, assim, graças a Deus por estar no anonimato, não ser filha de pastor, não ter aquele rótulo. E eu diria que, de uma certa forma, isso foi muito perigoso pra mim, no sentido de, não tenho que dar mais exemplo pra ninguém, então acho que agora eu também quero experimentar, experienciar essas coisas do mundo. E foi mais ou menos a mesma faixa etária que vocês também foram, que eu acho que é uma fase que o indivíduo ele começa a se entender não mais como uma extensão dos pais, não mais só como adolescente, Exatamente. mas eu sou um adulto agora, eu tomo as minhas decisões, Eu sei o que eu sou eu dona faço, do meu nariz, sei o que eu né? faço. Eu sei o que eu faço. E aí isso acaba levando a gente para se a gente sai de um extremo pro outro extremo muito grande, numa fase que você não tem maturidade espiritual, emocional, Nenhuma. física, psicológica, nenhuma. Então, quando você começa a sofrer as consequências do pecado, né? Quando você começa a sofrer os embates ali emocionais, as frustrações mesmo, porque querendo ou não, você também começa a se relacionar com outras pessoas, não só emocionalmente, mas em ciclo de amizade também, que também estão no mesmo barco que você, que tem as mesmas experiências, tem a mesma nível de maturidade. Então isso acaba influenciando muito também o nosso comportamento, né? Vocês Sim, concordam com isso? concordo. Porque eu falei disso porque a única vez que eu andei em baladinha, em barzinho, foi exatamente nessa fase, porque eu queria ser aceita de alguma forma, né? Porque eu era muito estranha, vamos dizer assim, né? Então, tipo, eu não conhecia rock, eu não sabia uma música. Eu tocava, sei lá, Legião Urbana, eu falava, o quê? As pessoas morar numa bolha, era... Então, assim, quando eu comecei, eu trabalhava para estatal, né? Para construtora de Belo Monte. Então, querendo ou não, era muita gente de fora que não tinha amizades aqui.
E a gente meio que, vamos ser amigos então, vamos ser meio que família. Então, vamos para um barzinho? Vamos, porque eu vou para onde se eu não tenho aquela situação, tô muito só, vou aproveitar um pouquinho com pessoas que eu tô conhecendo agora. Que de uma certa forma também é uma dependência emocional. Então, o jovem, ele é muito levado por isso também. Existe uma carência, uma ausência de Deus, mas também uma necessidade de pertencimento. Sim, exatamente. De fazer parte de Estar algo. em algum lugar, ser de algo. Ser de algo, ser pertencente, né? E eu lembro que às vezes eu na balada e ficava, gente, nem me conhecia, mas por que tu tá aqui? Deus me dá um minuto de folga. E eu falava, não é possível. Sabe aquela coisa assim, fora um peixe fora d'água completamente, mas ao mesmo tempo eu não conseguia no final de semana seguinte falar, não vou mais com vocês pra balada. Que eram os únicos amigos que eu tinha na época, então se eles iam pra balada eu ia com eles também. Mas enfim, continuando, que o testemunho não é meu, tá, gente? É só porque me lembrei. E quando vocês estiverem aí no testemunho de vocês, só quero fazer uma pergunta, vocês podem responder conforme... Teve algum momento da vida de vocês desse, uau, vou viver a vida louca? Vocês tiveram alguma sensação de raiva de Deus? Aconteceu isso? Com Deus? Uma revolta, tipo assim... Eu digo sabe? que sim. Porque devido a tudo que já tinha acontecido, quando eu criei essa revolta de Deus, essa raiva, eu cheguei a questionar Deus por que ele estava permitindo que tudo aquilo estava acontecendo. Sendo que era escolha minha. Sim. E eu falava, Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Quando eu saía para as festas, eu ficava assim, que eu chegava em casa e falava, Deus, por que eu fui para lá? Por que o Senhor deixou eu ir? Eu ainda brigava com ele porque... Como se não tivesse livre-arbítrio, né? Aí eu ficava assim, questionando Deus. E eu não conseguia. Aí depois ele falava assim, o Espírito Santo começava a ministrar, porque mesmo eu naquele lamaçal, naquela perdição toda, ele ainda assim falava comigo. Todas as vezes ele me respondia o porquê. Mas eu não queria aceitar. Eu não queria saber, não. Só queria alguém pra reclamar, botar a culpa em alguém, né? E lá na frente eu vou fazer outra pergunta, se eu lembrar. Eu não me revoltei contra, não. Apesar de ter passado por um momento muito difícil, né? Que foi o término. Eu não me revoltei. Eu não fiquei assim, ai meu Deus, por que você tá fazendo isso? Culpa sua, né? Não, eu não botei culpa nele, não. Eu só pedi pra ele me ajudar a superar aquilo, porque tava sendo muito difícil. Então, e a forma que eu achei foi ir pra Suresta pra me ajudar a superar. Foi uma fuga, na verdade, Foi uma fuga. Né? Mas eu não... Eu até cheguei a falar com a Raiele que na época que eu tava no mundo, eu não orava. Eu não orava porque eu me achava muito hipócrita. Como é que eu tô no mundo, tô aqui na festa, chego em casa e vou orar? Então, pra mim, ou tu é ou tu não é, entendeu? Eu não queria ser em cima do muro, eu não queria ser duas caras, ou viver duas vidas. Então, eu me achava muito hipócrita, então eu nem orava. Eu sabia que eu tinha que orar, mas eu não orava. Então, eu meio que ignorava mesmo. Não senti raiva, mas ignorava. Eu não senti raiva de Deus, não. Eu senti raiva era de crente. Aí falou a filha do pastor, né? Que deu raiva de crente, enfim. Ou só Jesus pra tratar. Mas e aí? Conta pra gente, então. Ok, chegou nessa fase da sensação de pertencimento. E aí foi quando você se viu longe de Deus, né? Você ficou aí mais ou menos um ano. Foi 1 ano e meio, e aí quando foi início de dezembro de 2023, foi quando eu comecei a sentir alguma coisa. Eu comecei a sentir uma tristeza profunda, que eu não entendia. Eu me perguntava assim, mas por que eu tô sentindo essa tristeza? Porque eu não vejo nenhum motivo aparente. Eu tava bem de saúde, graças a Deus, a minha família bem de saúde, eu tinha um emprego, eu tava prestes a me formar, me preparando para me formar. Então eu não tinha acontecido nada assim de uau pra ficar muito triste, e eu tava muito triste. Eu não tinha vontade de sair de casa, eu chegava em casa e dormia, porque meu refúgio também era dormir, porque eu não sentia nada, né, quando a gente dorme. Eu lembro que ela mandava mensagem, que eu, era uma das únicas pessoas que tinham arrestado, que eu até lembrei quando ela tava falando dele, do relacionamento, que os amigos dele se tornaram mais amigos dela e acolheram, e se tornaram a acolher ela. Então, todas as vezes que ela falava assim, não tô bem, não quero sair de casa, eu falei, você vai sim, a gente vai sair, a gente vai caçar alguma coisa pra gente fazer. E aí, sempre, tipo, não deixar ela se afundar totalmente no fundo do poço. E aí, a gente saía e acontecia. Eu ia até perguntar isso, então, as amizades que você ficou, assim, indo pra festa, tudo, são as amizades que você encontrou através daquele relacionamento. Eles continuaram contigo. Sim. Até porque, eu até lembro da cena, ele é uma pessoa que é muito de boa com todo mundo, ele se dá de bem com todo mundo. Então, quando eu fiquei com ele já tinha outros amigos, então ele tava de boa pra lá, entendeu? Então eu fiquei com eles. Até porque eles viram que eu era a parte mais fragilizada da relação, né? Do acontecimento. Eu lembro como se fosse hoje, né? Conheço as meninas há muito tempo já. E eu perguntei pra Raiele, Raiele, engraçado, tu continua amiga da Ingrid, né? Ela falou assim, não só continuo amiga da Ingrid, como
Hoje eu sou muito mais amiga dela do que do relacionamento dela antigo. E é engraçado que se conheceram através dele, né? Então, assim, eu achei, cara, que bacana. Ela não soltou a mão da Ingrid de momento algum, continuaram e até hoje. Foi. Firme e forte. E aí foi isso. E aí quando foi início de dezembro, né? Eu comecei a sentir essa tristeza e tudo mais. E aí, isso foi no início de dezembro. Quando foi no finalzinho, lá pro dia 29 de dezembro, eu lembro, porque foi um ato que marcou também, porque a minha avó, ela sofreu um acidente. Em casa, ela escorregou e ela quebrou uma parte da perna dela. E aí a gente se revezava para cuidar dela, né? E aí eu já tava sentindo essa tristeza e tudo mais. Aí quando eu fui cuidar dela, na casa dela, a minha avó é super católica. Então ela ouve hino, né? Hino que católico ouve, né? Hino. Sim, também. Hino é que fala, né? Ela ouve muito os padres e tudo, ela ouve. Aí quando eu cheguei no quarto dela, ela tava ouvindo um louvor. Isso no hospital? Não, em casa, que ela já foi liberada de casa. E aí ela tava ouvindo um louvor. E aquele louvor falou comigo. Eu acredito que aquele foi a primeira vez que Deus falou comigo através de um louvor. Que é aquele louvor assim, eu quero viver algo novo, faz meu coração. E aí quando eu ouvi aquele hino, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu preciso viver algo novo. Realmente é isso que eu preciso. E aí nesse dia eu lembro que eu fui pro meu quarto, depois de cuidar dela, né? Eu fui pro meu quarto, eu botei esse louvor. E aí eu sentei no chão e comecei a chorar, pedindo ajuda mesmo, porque... eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu estava com a tristeza e eu não sabia o que era. E eu pedi ajuda porque eu não sabia o que fazer realmente. Nem as festas estavam ajudando mais. Não tava. Você acha que você chegou num pico de emocional próximo da depressão ali? Acho que foi quase. Acho que foi quase. E assim, você disse que Flertou com a depressão, né? Deu uns piscos assim pra... ajoelhou e tudo mais. Você acredita que essa foi a primeira experiência... Você acredita que essa foi a primeira experiência que você teve com Deus depois de todo esse vazio? Você acredita que aí foi um pontapé inicial do seu retorno para a vida cristã, uma vida em Cristo mesmo? Eu acredito que foi o início, né? Porque se o Espírito Santo falava comigo ou não, eu não sei, porque, como eu falei, eu não tinha ainda essa experiência. Mas este foi um profundo, um início mesmo que eu senti. Que foi algo que me pegou mesmo e eu realmente não tem como resistir. Porque eu tava ignorando esse tempo todo, né? Esse tempo todo eu vinha ignorando Deus, mas não consegui resistir quando eu ouvi esse hino, porque eu realmente estava no fundo do poço. Com relação eu não sei, só rapidinho, não sei se você vai concordar comigo, mas quando ela fala que ela se sentia hipócrita de não falar com Deus, eu acredito que aí o Espírito Santo já poderia estar trabalhando nela, porque a sinceridade... Né? Pronto, é a palavra. A sinceridade e o constrangimento, eu acredito que só quem pode produzir isso em nós é o Espírito Santo. Porque a minha mãe fala uma coisa que quando você peca muito, a sua mente fica meio que cauterizada. Já, tipo, nada faz mais diferença, entendeu? Então, se você sente ali um certo constrangimento... Uma vergonha, né? Eu acho que bem ali do Espírito Santo, com certeza. Vocês até me lembraram do podcast anterior a esse, que o pastor Átila gravou com o Caio, e ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele fala, as pessoas acham que o Espírito Santo existe uma loucura no Espírito Santo de você pecou, eu vou sair daqui, você voltou a me amar, eu tô voltando de volta. Então, assim, e não, quantos relatos a gente escuta... O amor incondicional é incondicional, exato. O amor dele. Ele continua. Quantos relatos a gente escuta de pessoas, né, que estavam completamente longe, distantes de Deus, mas Deus, o Espírito Santo falou com eles ali no meio de uma balada, às vezes a pessoa drogada, às vezes a pessoa sem muita consciência, mas o Espírito Santo estava ali com todo o amor dele, né? Não olhando para o que você está fazendo, mas para quem você é. Sim. E principalmente eu acho que os sonhos dele para nós, assim. Sim. Eu imagino um pai que criou um filho a vida inteira, né? Eu tô aqui com a Diana no forninho e a gente já faz muitas expectativas sobre ela, assim, de sonhos, né? De coisas que ela vai viver, de planos perfeitos para ela. E imagina eu que sou humana, faço planos perfeitos para minha filha. Sei que nem tudo vai ser do meu jeito, sei que vai chegar um momento que ela também vai cometer os erros dela para que ela aprenda, mas eu já sofro por antecipação por isso. Imagina Deus, que criou, que conhece o nosso futuro. Eu não conheço o futuro, eu não consigo visitar o futuro, mas Deus conhece o nosso futuro. Como diz o pastor André Fernandes, ele já está lá nos esperando chegar, né? Então, quando você para pensar que o Espírito Santo ele é generoso e genuíno, ao ponto de ficar com a gente até nos nossos momentos mais... Quando você ignora Deus, não, fala comigo, não.
porque eu tô em pecado, eu não quero, não fala. E é tão incrível que ele vai lá buscar a gente, né? Ele poderia também ficar aqui esperando a gente vir. É, E tipo, ele vai lá resgatar. uma hora tu vai sentir minha falta. E outra coisa que a gente vê é o alcance da misericórdia dele em meio à nossa vida de pecado. Exato. Ele tem aquele braço estendido, aquele amor. E o que eu acredito muito é que quando a gente vai ao encontro de Cristo, ou ele vem ao nosso encontro, porque é ele que nos busca, né? Eu acredito que ele começa a transformar as nossas vidas e a gente não quer mais ficar como a gente estava. A gente não vai pro comodismo de ele tá aqui comigo, a misericórdia dele tá sobre mim, ponto, acabou, eu vou viver a vida louca ainda. Não, o Espírito Santo vai nos convencendo, né? Ele vai ativando aquela necessidade de mudança de vida. É aquela coisa, né? Não só quem já pisou no Santo dos Santos em outra presença não sabe eu lembro viver. disso. Exatamente. Eu lembro até de uma... Quando eu comecei, na verdade, estava querendo voltar, eu não tinha voltado totalmente. E eu fui no monte. Não, eu tinha voltado já, quando foi esse episódio do monte. Que eu me questionava muito, porque eu já tinha tido experiências com o Espírito Santo, já tinha tido diversas experiências com Deus, assim, tremendas. E eu me perguntava, uma vez até cheguei com o meu tio e perguntei pra ele por que eu estava longe da presença de Deus, então tudo aquilo que eu tinha vivido era mentira, tudo aquelas experiências que eu já tinha tido eram farsa, era tudo máscara que eu estava vivendo, porque eu estava longe de Deus naquele presente momento. E tem aquilo, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E eu estava vivendo exatamente isso, de não conseguir viver longe da presença de Deus. Eu até costumo dizer que, tipo, aonde eu ia, Deus estava. Porque no meu trabalho Deus estava, em casa Deus estava, no meu ciclo de amizade Deus estava. Então eu tentava fugir de todas as formas, mas ele estava ali todo o tempo. Eu lembro que eu chegava em casa, aí eu me perguntava, o que eu estou fazendo? E aí no outro dia eu tinha que trabalhar. E aí eu não conseguia olhar na cara dos meus tios, de tanta vergonha que eu ficava. Quando tu fala que tu tem uma relação paterna com eles? É porque, tipo assim, a minha família não é daqui. Então, tipo assim, quando a minha mãe foi embora daqui, eles meio que adotaram a gente, assim, como filho realmente. E eles sempre tiveram aquele cuidado. Então, eu até falo que, tipo, se eu tô onde eu tô hoje, é porque eles batalharam muito, tiveram muitas guerras espirituais mesmo, pra mim estar aqui onde eu tô hoje. Então, ele até fala assim, Pá, tia, o joelho dela tá preto, tá pra tua casa. E eu sempre me questionava, Deus, por quê? Se eu já fiz isso, já aconteceu isso, eu tive tanta experiência contigo, por que eu tô longe de ti? Só que ele sempre tava lá, me chamando. E eu lembro de uma situação que aconteceu, que minha tia me chamou no escritório uma vez lá da loja, e ela falou, preciso falar com você. Aí eu vou falar, rapaz, vê alguma coisa aí. E aí ela falou bem assim, olha, eu só vou falar isso porque Deus mandou te falar, que você tem uma data pra voltar. E ela me deu a data, e ela disse, ela deu a data e falou, olha, eu entreguei o recado que Deus te deu, que Deus mandou, e você escolhe o que você quer fazer. E aí, depois disso, eu ainda fiquei tentando indo pra festa, fazendo, acontecendo. Depois dessa data? Depois dessa data. Só que aquilo martelou na minha mente, eu falei, e se eu fizer? E se eu tentar ultrapassar essa data? Mas eu lembro que quando o Espírito Santo ele começou a incomodar a Ingrid, ele já estava incomodando eu e a Carol ao mesmo tempo. Tipo assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, até hoje. E eu lembro que, não sei, foi você ou foi aí, Carol, que mandou primeiro, né? Eu vou voltar, não tá? Enfim, só pra gente chegar nesse assunto, porque tem um acontecimento. Virou o ano, né? Eu tava assistindo certeza em dezembro, aí virou o ano, a gente foi pro ano novo, pra festa. A gente não tinha parado de ir. Rapaz, eu tô tentando pensar como é que os telespectadores vão conseguir acompanhar, pegar o fio da meada. Voltem, dezembro. Só um breve resumo, ela está contando, a Ingrid está contando o fato de que ela estava sentindo um vazio e ela estava tentando preencher. E era virada do ano. Recapitulando. É uma vida muito louca, mas... É isso aí, entendeu? Vamos lá. Aí, enfim, eu ouvi a música lá, orei e tudo mais. E aí a gente foi pro ano novo no clube, bagaceira. E aí virou o ano. Não lembrava disso. Virou o ano, e aí quando vira o ano, a gente já começa a se programar pro carnaval, né? Começa a pedir roupa na Shein. Essa história delas é muito boa. Começa a pedir roupa na Shein, já ver como é os valores dos ingressos e tudo mais. E a gente já se animando, porque a gente tinha um grupo também com o pessoal todo, né?
E aí todo mundo se animando, comprando roupa, comprei minha roupa, tá lá até hoje guardada, não tive coragem de usar, graças a Deus. E não tenho coragem nem de dar pro passar da igreja, de tão absurdo que é, misericórdia. Não sei nem como é que eu ia usar aquilo, meu Deus. Enfim, e aí a gente começou a se preparar pro carnaval, só que eu já estava sentindo aquele incômodo, né? Aquele, será que tem que ir ou não? E a Carol também estava sentindo. E foi quando eu vi hoje a data da mensagem, foi dia 1º de fevereiro, que a Carol mandou um áudio assim, gente, eu não sei se vocês estão sentindo, mas estou sentindo tão pra baixo, tão triste. Aí foi quando eu falei que o que eu tava sentindo desde dezembro, né? Eu também tô sentindo, eu tô me sentindo muito triste, uma tristeza profunda, não sei o que tá acontecendo. Aí ela complementou, eu também tô. Também tô. E o incrível é que a gente, como nós 3 éramos amigas, a gente tem esse grupo que é só nós 3, né? A gente nunca tinha falado de Deus entre nós, nunca tinha falado como a gente tava sentindo, a gente só falava de festa. Quem foi a primeira que veio e, vamos... A Carol mandou esse áudio dizendo que ela estava muito para baixo, aí eu complementei, falei para ela se eu também estava sentindo e ela depois complementou também. E nesse período da gente conversar ou não, eu tinha ido para a igreja, eu tinha chamado a minha mãe para ir para a igreja, porque eu estava muito mal. E aí a minha mãe foi, a gente foi para a antiga igreja que a gente estava indo, a gente não veio ainda na Vineyard. E aí eu fui a me sentir melhor, como se eu tivesse tido um abraço de Deus, refrigério. E aí eu falei pra elas, olha, eu fui na igreja e me senti muito bem. E foi a primeira vez que a gente falou de Deus. Porque a gente, anos de amizade, ia fazer mais de anos de amizade, a gente nunca tinha falado de Deus. Porque aquele grupo ali era só falar de festa e da vida dos outros. Era. Misericórdia, era. E continuando. Aí a gente falou que tava todo mundo triste. Aí a Carol soltou uma assim, acho que o próximo rolê nosso vai ser na igreja, né? Ela jogou brincando. Ela falou assim, isso, ela jogou brincando, aí eu levei a sério. O Espírito Santo já estava trabalhando através da vida da Carol. Tava conduzindo tudo. Com certeza. E aí eu lembrei que no ano de 2023 eu fui no grupo caseiro dos jovens ainda, que a Karine tinha me chamado. Fui umas 2 vezes, onde era na Cultura Cacheada na época. Tu foi também, né? Fui também. Não, onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Só pra você atualizar a Cultura Cacheada, gente. Vou fazer uma propaganda aqui rapidinho. Cultura Cacheada, pra você, é o melhor salão de Altamira. E à noite tem grupo caseiro. Vou fazer um jabá. De dia nós faz caixa, de noite nós converte as pessoas. 2 em 1. E aí foi isso, a gente foi lá, eu fui umas 2 vezes lá, só que eu não permaneci, né? Só que a semente ficou plantada. Era isso que eu ia perguntar. Você acha que alguma coisa ainda deu uma modificada de você ter ido no grupo? Ou... Sim, deu porque quando eu fui a primeira vez eu fui muito acolhida, né? Foi um lugar que foi bom estar, então eu queria voltar. Então como a gente estava precisando, eu percebi que a gente estava precisando, então eu te mandei mensagem, tu lembra? Eu te mandei mensagem pra Karine, eu falei assim, oi, aquele grupo que tinha lá ainda funciona, os jovens ainda. Aí já era no Rancho Caipira, né? Aí ela me mandou o endereço dizendo que tinha mudado de local, que tava no Rancho Caipira. Aí eu printei aquela arte convite, né? E mandei lá no grupo, bora pra esse grupo, aí elas todas toparam. E aí a gente foi na próxima semana, eu e a Raeli. A Carol não foi de primeira por causa da faculdade, ela não podia ir, mas ela se esforçou bastante pra ir. E a gente começou a ir, eu também chamei a Amanda que casou agora, Deus abençoe ela primeiro. Amanda Analice, ela foi. Vai chegar nessa vez. E aí... Vai passar aí vocês, tá certinho? E aí eu chamei ela também ficou indo com a gente e a gente começou a ir. E aí como já era fevereiro, então já tava chegando a época do carnaval, né? E eu tava assim no meu coração ele não queria ir pro carnaval. Porque eu tava muito incomodada, eu queria só ficar em casa descansando e tudo mais. Mas a minha mente queria porque meus amigos iam. Todos meus amigos iam. E eu falei, mas é só eu que não vou. Já. Mas só eu que não vou. Aí eu conversei com a Carol também tava assim. E aí a gente... Foi assim... Antes do carnaval, eles têm o aquecimento, né? Tem os aquecimentos, os esquenta de carnaval. Os pré, né? Isso. E aí eu inventei de ir em um, acho que era o último esquenta antes do carnaval de verdade. E aí eu inventei de ir em um, mesmo estando incomodada, eu fui. Foi todo mundo. E aí lá nesse carnaval, foi até num lava-jato na época. E aí a gente chegou lá, tava todo mundo, e aí começou a chover. Pegando chuva. Um som altíssimo, tocando um monte de música, assim, aquele tipo de música. E aí a gente se recolheu, assim, pra um lugar coberto. Aí depois a gente voltou de novo pra pista, né? Aí começou a chover de novo. Aí eu parei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo aqui na chuva? Com um som alto, com um monte de gente que eu não conheço, só conheci meus amigos, correndo o risco de alguém chegar aqui e matar todo mundo. Sim. Sendo que eu poderia estar em casa, assistindo Netflix, curtindo essa chuva, e eu tô aqui, bar de chuva, eu não preciso disso.
realmente foi ali que eu percebi que aquela Aquilo vida... não te satisfazia mais. Aquela vida não fazia mais sentido pra mim. E, gente, o que eu tô fazendo E aí, que a aqui? gente falou no começo, às vezes as pessoas são tocadas dentro de uma festa. O que aconteceu com ela? E aí eu realmente, gente, eu não vou ficar mais aqui. Aí eu inventei uma dor de cabeça com meus amigos, porque eu sei que se eu falasse que eu queria ir embora, eles iam insistir pra eu ficar. E ela ia ficar. Aí eu falei assim, não, eu tô com dor de cabeça, preciso ir, não tô muito bem. Eu fui pra casa, todo mundo ficou. E aí, isso foi num sábado, e aí o carnaval ia ser no outro sábado. E aí, entre um sábado e outro, teve o grupo caseiro. E aí eu tava no meu coração. Na quarta-feira, sempre é na quarta-feira. E aí eu tava naquele coração, meu coração e minha mente estavam em conflito. Um queria ir, outro não queria ir. E aí na quarta eu fui pro grupo caseiro e eu recebi... Briga da alma e o espírito. Isso. E aí na quarta, antes do carnaval, eu fui pro grupo caseiro e recebi um versículo, que se eu não me engano era 1 Timóteo 4:1. E lá esse versículo ele falou muito comigo sobre quem já tinha ouvido a palavra e estava sendo enganado por coisas do mundo, alguma coisa assim. E aí eu percebi que aquilo era pra mim, eu recebi como um sinal realmente pra eu não ir pro carnaval. Eu mandei mensagem pra Carol na mesma hora e ela também decidiu ir não ir. Mas a bonita aqui, conte aí, meu. Conte aí. É a mais fujona, tem que ter a mais fujona. É porque tu tava na resistência ali ainda, né? Tipo, me deram uma por um bom data, mas eu tempo. me recuso. Eu me recuso. Eu vou sim, senhor. Eu lembro que vocês foram pra conferência, não? Isso, na época do carnaval, tava tendo uma conferência na igreja que é Chaves da Cura Espiritual. Chaves do Mundo Espiritual. Isso. Aí eu e a Carol fomos pra igreja, no mesmo dia que tava tendo o carnaval. Eu ainda cheguei a vir um dia de conferência ainda, aí o pessoal me mandando mensagem no WhatsApp, cadê tu? Eu não falei que eu tava na igreja, que eu não podia falar que eu tava na igreja. Aí, cadê tu? Eu falei, não, tô com dor de cabeça, não vou não. Isso foi no primeiro dia. Isso tudo na igreja dizendo que tava com dor de cabeça. Era, porque eles não podiam saber que eu tava na igreja. Aí eu continuei. E aí, quando foi no outro dia, as meninas, a gente vai pra... Uma pergunta rapidinho, uma curiosidade. Tu não falou que tava na igreja porque tu sofreria retaliação, porque tu se sentia envergonhada, porque tu seria criticada? Porque eu acredito, na minha cabeça, eles iam falar assim, rapaz, ela preferiu a igreja do que nós. Tipo assim, aquela coisa, tipo, de não preferir eles, de não querer estar com eles e querer estar na igreja. Eu tinha muito isso, eu sempre precisei dessa aceitação, uma coisa que eu até tenho trabalhado muito, porque eu ainda tenho muito essa dificuldade de querer ser aceita, de querer pertencer ainda. Tenho muita dificuldade ainda. E um detalhe muito importante é que eu também e a Carol, a gente sentiu, porque a gente foi primeiro do que ela, né? A gente foi pra Cristo. Parece que a gente morreu, né? Aqui já. Se converteu. Mas a gente tinha também esse receio de como nossos amigos iam reagir. E a gente tinha diante muito disso, só para abrir um parêntese, como foi a reação deles quando vocês... A gente vai chegar ali, a gente vai... Então vai. Mais na frente vocês falam. Não, aí teve o primeiro dia de carnaval, tipo, do que a gente sempre ia. E nesse primeiro dia eu não queria ir, mas aí, tipo, todo mundo ficou aquela coisa, vamos. E eu tava com aquele passeio, tanto que eu me arrumei, eu lembro que eu me arrumei, tipo, chorando que eu não queria. Tipo, tava aquela coisa no meu coração e eu falei bem assim, mas foi aqui que eu vou pra igreja mesmo. Se for pra acontecer tudo que já aconteceu, eu não quero mais não, que não sei o quê. E fiquei nisso. É como se a gente estivesse dando uma justificativa pra nossas E aí eu lembro que eu fui nesse primeiro dia, eu lembro que eu bebi muito. Eu tipo, não lembro como eu cheguei em casa, só sei que eu sempre falo que Deus, ele sempre esteve comigo, porque ele sempre me guardou de todas as formas possíveis. Sim. Sempre cuidou de mim de tudo, me livrou de tudo quanto é perigo. Imaginável. Realmente. Ela tá ali confirma, realmente. Imagina. Me livrou de tudo. Esses paparazzi deixam. E aí eu lembro que eu fui pra casa, amanhecia, fiquei me perguntando por que eu tinha feito, por que eu tinha ido mesmo. E aí eu falei, mas eu vou hoje também, já fui ontem mesmo, o que vai ser aí hoje? Já comprou o ingresso? Comprei, já tô em ingresso, já tinha roupa. E aí fui. Quando eu fui nesse segundo dia, ela teve lá no Lava Jato e eu tive nesse segundo dia. Que eu, literalmente, chuva e festa, todo mundo brincando, todo mundo pulando e tal. E eu fiquei debaixo, tinha uma tendazinha, e eu fiquei embaixo dessa tenda, sentada, com um pano na cabeça, que eu já tava... Comecei a querer chorar, aí meu amigo chegou e me abraçou e ficou um pouco assim comigo. Aí eu fiquei me perguntando, eu fiquei de umas 9h30 até umas 2 da manhã, em pé, sentada nesse lugar, me perguntando o que eu tava fazendo ali. Meu Deus. Eu não conseguia, tipo... Não tinha forças pra sair? Não. E também não tinha paz em ficar? Não, em ficar. E começou a me dar aquela angústia e aquele desespero, assim...
E o pessoal chegava, porque, tipo, eu sempre fui o tipo de pessoa, ai, vamos brincar, ai, vamos fazer, e pula, e dança, e conversa, e fala com todo mundo. Que se permite, Foi muito né? assim. E naquele dia, todo mundo chegava e dizia, o que a Raeli tem? O que aconteceu com ela? Por que tu tá assim? Quem foi que fez alguma coisa contigo? Todo mundo chegava assim do nosso ciclo de amizade. E eu ficava assim, não, nada não, me deixa em paz, me deixa quieta. Senão não, me estressa não. E aí teve uma hora que meu amigo falou assim, tu quer ir embora? Eu falei, quero. Aí então a gente vai. Aí a gente desceu pra casa. E aí eu não bebi uma gota de álcool. Pra não dizer que eu bebi nada, eu bebi uma garrafa de água a noite inteira. E eu fiquei assim, me perguntando, meu Deus, eu não bebi nada hoje. Eu sempre tinha aquela necessidade de beber, de esquecer tudo que estava acontecendo. Sempre tive essa necessidade. E naquele dia eu não consegui. Não conseguia. O pessoal chegava e me dava assim, não, obrigado, não quero. E bebi minha água. E aí na hora que foi embora, aí ele, tu quer ir lá pra casa? Tu quer ir pra casa? Pra tua casa? Eu falei, não, vou pra casa. Aí eu fui pra casa. E eu lembro que eu cheguei e fui falar com Deus, porque, tipo, apesar de eu estar no mundo, devido a toda a minha bagagem que eu já tinha com Deus, eu sempre soube que, apesar do que eu estava fazendo, eu sempre soube que Ele estava ali. Podia correr pra Ele, né? Podia correr, que Ele ia estar ali de braços abertos para mim. E eu fui falar com Ele, eu falei, Deus, não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu tô ainda dessa forma, por que eu não tenho forças ainda, mas me ajuda. As meninas já estavam mais encaminhadas. Eu falei, meu Deus, por que elas foram primeiro? Era mim primeiro porque eu já tinha experiência com Deus, já tinha ouvido a voz dele. Então, na minha cabeça... Vocês concordam também que quando a pessoa ela já foi... É mais difícil. Eu acho mais difícil. É mais difícil, existe uma luta espiritual muito maior contra a mente e o espírito, né? Sobre o entendimento da palavra. Tipo, chega uma pessoa pra evangelizar uma pessoa que nunca conheceu Jesus, ela tem sede, ela tem fome de Deus, a alma dela tem curiosidade de saber o que é. Mas quando a pessoa já esteve dentro de uma igreja, que já conheceu Jesus mais de perto, tudo que você vai pregar ali pra ela, eu já sei. Eu lembro que exatamente sobre isso, os meus tios, eles nunca desistiram de falar de Jesus pra mim, de me lembrar do que eu já conhecia. E sempre que eles chegavam pra mim, me chamavam, Rai, tu não acha que é assim, assim, assim? Aí eu ficava assim na minha mente, meu Deus, eu já sei de tudo isso. Eu já sei essa passagem, eu já conheço, já sei do que você tá falando. E aí eu deixava eles falavam, entrava aqui e saía aqui. Só que a semente estava sendo plantada ali no fundo. E eu ignorava. Meu tio até falava assim, que às vezes ele sentia que eu era meio debochada com relação a isso. Que ele falava as coisas comigo e na minha afeição dava pra ver que, tipo, tanto fazia como... faz, né? Mas ele fazia porque não podia desistir. E nesse carnaval eu lembro que até depois a gente teve uma comunhão na casa dele. E eu falei, meu tio, o senhor não acredita. Com toda a vergonha do mundo, mas eu sempre chegava e conversava com eles, falava como estava acontecendo e tal. Eu não acredito que aconteceu. Aí ele que foi. Eu não fui pro carnaval? Pois é. Lá eu me sentia assim, assim, assim. Aí minha tia sabia assim, mas tu sabe por quê, né? Aí eu falei, mulher, eu sei, tá bom. Daqui a pouco eu volto. Eu sempre falava assim, daqui a pouco, deixa mais pra frente. E aí eu lembro que teve uma pessoa que falou pra mim assim, e se daqui a pouco for tarde demais pra ti? Quando eu ouvi isso, eu falei, eu acho que tá chegando a hora. O Espírito Santo tava já com pressa ali. E ele parou de soltar a corda, ele falou, ele começou a puxar a corda. Eu comecei a sentir realmente que tava puxando, porque eu não conseguia mais me sentir bem nesse ambiente, não conseguia mais me sentir atraída por isso. Então, tipo, e eu vejo que, tipo, meio que foi rápido, porque apesar dos pesares, eu não conseguia me sentir bem, não queria ir mais em lugares. Apesar de eu também não querer ir pra igreja. Tava numa luta, né? Mas e aí? Aí, como foi? Quem se converteu primeiro, como é que foi assim? Vamos lá. Pega o fio da meada aí de novo. Recapitulando. Pois passou a época do carnaval, né? Eu não tinha ido, a Carol também não. E aí teve o próximo grupo caseiro. E a Raeli foi teimosa, mas Jesus fugiu. Jesus confrontou ela lá. E engraçado que ela ia pro grupo caseiro comigo. Todos os grupos ela ia. Continuou ainda. E às vezes ia com raiva, mas ia. Quando eu era criança, tinha um termo que usava crente Raimundo, pai da igreja, eu tô eu me sentia desse jeito. E aí eu fui, depois do carnaval, teve o outro grupo caseiro, né? Aí eu fui nesse dia. E aí foi esse dia o dia que eu me converti, né? Eu não saí de casa... No grupo caseiro? Aham.
Eu não saí de casa com essa pretensão, porque eu até falei, se eu Nunca soubesse sai. disso, eu tinha me maquiado e me arrumado. Eu fui normal, bem básica. E aí, quem deu a palavra foi a Karine, inclusive foi a Karine que deu. Foi uma palavra bem evangelística. Foi, né? Foi bem evangelística. E ela disse pra mim que ela estava sentindo. Fala aí que tu disse que sentiu. E foi engraçado. Quando eu estava preparando a pregação, foi muito evangelística mesmo. Foi 100% evangelística. O Espírito Santo falou claramente comigo, Dai. Claramente. Essa pregação de hoje que você está preparando, que eu estou dando para você, é para Ingrid. Ela vai se converter hoje. Foi muito claro. Mas eu acho que... Eu sou com um coração pretencioso demais. Até porque eu não queria nenhuma glória pra mim. Eu não quero... não. Foi ele. Foi de fato ele. Foi de fato ele. Continua. E aí teve a pregação, né? E chegou o momento do apelo, que aí todo mundo fica em pé, né? Fica em círculo. E aí ela falou, quem quiser se reconciliar com Deus, aceitar Jesus, vem aqui pro meio. E eu comecei a tremer. Minha perna começou a tremer e eu tentando disfarçar, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu comecei a tremer. Eu queria ir, só que eu estava com muita vergonha de ir. Aí eu botei na minha cabeça assim, se alguém for, eu vou. Aí alguém foi, e aí eu não fui. E aí, o que eu botei na cabeça? Porque normalmente eles tocam 2, 3 músicas pra terminar, né? Pra dar o tempo da pessoa ter coragem de ir. Aí tava na última, já tava tocando a 3ª música. Eu pensei, se tocar mais uma eu vou. Se for pra eu ir, vai tocar mais uma. Porque eu pensei que eu não ia tocar mais. Aí quando tocou, foi aquela música, eu vaguei o mundo lá fora. Ai, não aguentei. E detalhe, Dai, só rapidinho, que eu tinha combinado com a Carol Oliveira, do Oliveira Motos. Sim. Eu falei pra ela, Carol, você toca tal música. E era aquela música pra ela tocar. Eu acho que era até do Diante do Trono. Essa música que ela tocou depois não tinha nada a ver. Ela lá adorando a Jesus, ministrando e eu orando. De repente ela começa essa música do nada. Não tinha script, não. Aquela música não tinha nem como ela entrar pra pregação, pra ministração. E foi incrível. E essa música ficou como se fosse um empurrão pra mim. Vai porque é pra tu ir. Porque a música ela fala muito sobre o que eu passei, né? Que eu vaguei o mundo lá fora. E aí eu não aguentei, aí eu fui lá pra Karine chorando. E aí quando ela me abraçou, ela falou assim, eu tava te esperando. Aí eu comecei a chorar de novo. Eu falei, eu tava te esperando. Aí eu comecei a chorar de novo e foi isso. E tô no grupo até hoje. Amém, glória a Deus. E aí, lindo, gente. Quer falar mais um pouquinho de como foi depois? Tá. Aí foi o grupo caseiro e a gente aí tava finalizando e a gente foi pro Encontro com Deus, que era dia 1, 2 e 3 de março. Aí foi eu e a Carol, né? A gente tava se organizando pra ir. E a Raeli? Não. Pois é, né? Fugiu. Foi assim. Jonas. Foi bem Na Jonas. semana que a gente fez a nossa inscrição, fez nós 3 juntos, todo mundo animado pra ir. A gente foi trabalhar pra poder pagar a inscrição, foi uma coisa. Exatamente. A gente, às 3 decididas pra ir. Quando foi 2 dias antes do encontro, a Bonita manda mensagem, gente, eu não vou mais não. Aí, engraçado é que ela inventou uma desculpa pra mim, uma pra Carol, uma pra... Todo mundo que perguntava, ela inventava uma desculpa diferente. E aí, quando foi, a gente foi pro pré-encontro, que foi na quinta, porque a gente sempre sai pro encontro na sexta, né? Quando foi na quinta, depois do pré-encontro, eu falei, Carol, vamos lá na casa da Raeli pra ver se ela inventa desculpa na nossa cara. E aí a gente foi lá e a gente não queria botar pressão, a gente não queria botar pressão, a gente queria entender realmente o que estava acontecendo, porque ela não respondia a gente, tá? A gente mandava, ela respondia horas depois. Vamos falar mais sobre isso. É pior, vai ter que fazer pior depois. E aí a gente foi lá lá na casa dela, ela falou, não, meu pai vai estar na cidade, botou o pai no meio ainda. Meu pai vai estar na cidade, eu vou ficar com ele, não vai dar pra eu ir no final de semana, não. Aí a gente, beleza, a gente não queria pressionar, mas a gente também não desistiu. A gente tinha ainda expectativa que ela ia. E aí eu e a Carol fomos pro encontro com Deus. E aí a gente tinha muita esperança de que ela ia. Até o último carro que chegou lá no acampamento, a gente tinha esperança que ela estava dentro do carro, mas ela não foi. E aí eu esperando que ela vai chegar. Não vai dar certo. Nem que fosse jumentinho, ela vai chegar lá depois. Não foi mesmo. Não foi. Mas, e aí... Se fosse eu no lugar do Espírito Santo, eu falei, não vai não, né? Então tá bom. E aí foi o encontro pra gente foi algo muito incrível, porque eu nunca tinha passado por um encontro, né? E confesso que eu tava meio assim, com medo, porque, meu Deus, o que acontece no encontro com Deus? Será que Deus desce e fala com a pessoa? Porque ninguém podia falar, só falava que era tremenda. Meu Deus, o que é o encontro? E aí eu fui muito receosa, né? Mas foi bem melhor do que eu imaginei. Foi uma experiência. Foi realmente tremendo. E aí foi onde a Carol ela se converteu. A Carol ela não tinha ainda se convertido, ela se converteu no encontro.
E aí foi muito incrível. E aí depois que a gente saiu do encontro, a gente foi pro Level 1, que é um treinamento que o On Fire faz, né, para os jovens. E é outro programa muito incrível. É um treinamento muito inclusive, incrível. Vão lá, galera. Vão. E aí, lá no Level 1 foi onde eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Que tu foi, né? Não, foi não. Não foi. Foi eu e a Carol de novo, a bonita lá correndo da cruz. E aí a gente foi lá pro Level 1, são 2 dias de treinamento, de palavra e tudo mais. E aí a minha primeira experiência do Espírito Santo foi o seguinte, a gente estava numa mesa e aí alguém perguntou, acho que foi a Nara, não lembro, perguntou se alguém queria oração. E aí uma menina levantou a mão dizendo que ela queria oração porque ela estava sentindo muito dor de barriga. E aí a menina levantou, né, e todas as meninas foram orar por elas. Aí todo mundo estava orando por ela e tal, e aí uma outra pessoa sentiu vontade de orar sobre correntes que estavam na menina, né, sobre opressão, e começaram a orar sobre isso. E aí do nada eu sinto dentro de mim para perguntar para a menina se ela tinha algum conflito com o pai dela. Aí eu fiquei, eu acho que não, do nada. Aí eu fiquei, não vou perguntar, não, vou pensar que eu tô ficando doida aqui do nada. Vai que a menina não tem nenhum conflito, eu aqui viajando. E aí, de novo, pergunta se ela tem um conflito com o pai dela. E eu, gente, eu não vou perguntar. E perguntou umas três, e aquilo tava me incomodando, né? Mas eu não perguntei por vergonha mesmo, porque eu não sabia o que era aquilo que tava falando comigo. Pensei que era coisa da minha cabeça. E aí terminou a oração, todo mundo foi lá se divertir, jogar, e todo mundo tava conversando. E aí eu fui pra rede, e aquilo me incomodou. Eu tava me incomodando, perguntas. Isso foi na chácara? Foi numa chácara. E aí aquilo me incomodando para perguntar se ela tinha um conflito com o pai dela. E aí eu chamei a Karine, porque a Karine era a pessoa que eu tinha mais próxima para conversar sobre isso. E aí eu falei, Karine, é assim, no momento da oração eu senti isso, eu não sei o que é, não sei, mas está me incomodando, como se eu não falasse com ela eu vou explodir. E aí a Karine me aconselhou, ela falou assim, olha, pode ser algo do Espírito Santo, então chama ela para conversar, fala que você teve uma impressão, né, e tudo mais. E aí eu fui lá e chamei ela para conversar num canto, e eu falei, olha, no momento da oração eu senti vontade de falar isso. Não sei se faz sentido para você, mas eu tenho que te falar. E aí quando eu falei o que era, que perguntei se ela tinha um conflito com o pai dela, ela começou a chorar, dizendo que tinha. Que ela não tinha uma boa relação com o pai dela e ela não tinha com quem conversar sobre isso, porque ela não queria trazer as coisas do pessoal dela para as pessoas daqui. E aí foi um momento muito bonito, eu liberei algumas palavras para ela que eu nem lembro o que era, mas eu senti que ela se sentiu aliviada por ter alguém para conversar sobre isso, né? Então essa foi a minha primeira experiência, fiquei assim, meu Deus, é assim que ele fala. Então foi muito bom, foi isso. E aí depois ainda no Level, teve a questão da viagem. A gente tinha marcado uma viagem com esses nossos amigos, né? A gente ia viajar em outubro, né? A gente já tava pagando os boletos da viagem, tava pagando tudo, comprando roupa e tudo mais. E eu e a Carol, a gente tava muito nesse conflito. Se a gente for pra essa viagem, vai ser difícil, porque a gente é nova convertida e nossos amigos tudo do mundo, eles vão querer ir pra festa, balada, porque esses eram nossos planos. A gente tinha um roteiro já pronto, as baladas que a gente ia e tudo mais. E aí eu falei, Carol, e agora? Se a gente for pra essa viagem, a gente não vai querer ir pros mesmos lugares que ele. E aí vai ficar meio chato a gente ir pra igreja e eles irem pra balada. Sendo que a gente combinou de fazer a viagem junto, né? E a gente pode também cair em tentação, querer beber também e tudo mais. E aí a gente começou a orar a Deus quanto a isso. Aí quando foi no Level, a gente orou também pra gente ter alguma resposta, se a gente ia ou não, se a gente ia conseguir não cair no pecado. E lá no Level, quando tinha acabado tudo, no último dia, a gente tava se arrumando pra ir embora. Foi muito engraçado. Eu tava conversando com a Carol, assim, de frente. E essa menina que eu falei com ela sobre o pai dela, ela chegou com a gente do nada. Aí ela falou assim, e aí, vocês vão parar? Ah, um detalhe. A gente estava muito em dúvida, porque na época da viagem, era a mesma época da Conferência Fire de 2024. E aí, a gente nunca tinha ido pra Conferência Fire. Então, assim, a gente vai deixar de ir pra conferência pra viajar. Então foi em agosto. Foi em agosto? Agosto. Então foi em agosto. Agosto, galera. Recapitulando. Então, assim, a gente tá muito em dúvida, né? Será que a gente cancela a viagem pra ficar pra conferência? E a gente tava com essa dúvida. E aí a gente tava conversando, eu e a Carol, sobre outro assunto. E essa menina chegou e falou assim, ei, vocês vão pra conferência desse ano? Ano passado eu tive que cancelar uma viagem pra ir. E foi muito bom, não me arrependi. Eu olhei assim pra Carol, como assim? Resposta, tipo, nítida, muito clara. Eu olhei assim pra Carol, a gente ficou perplexa. A gente ficou assim, meu Deus do céu, tudo que a gente precisava. E aí, quando a gente saiu do Level, né, na semana posterior, a gente marcou com nossos amigos pra falar que a gente não ia... Eu me revoltei com essa reunião, fiquei chateada, não queria nem olhar na cara delas. A
A gente falou que não queria ir. E a gente falou claramente, a gente recebeu a resposta de Deus, a gente não vai. A gente vai pra conferência. Tem alguma... Não leve ainda a questão da... Antes de vocês continuarem... Ah, sim. Um detalhe muito importante. Nessa mesma hora que eu conversei lá no Level ainda, eu conversei com a Karine sobre o Espírito Santo, a gente tava conversando, eu, você e a Carol, né? Eu, Ingrid, Carol e outras pessoas estavam Sim. lá. E aí a gente sentiu muita vontade de orar pela Raeli, porque a Raeli ainda estava no mundo, ela estava resistente, bonita. E isso já era de madrugada. Quantas vezes, mais ou menos, vocês ficaram aí de delay, de umas na igreja e outras no mundo? De fevereiro até abril. Foi, foi abril. rápido também, né? Foi, mas foi pesado. Foi pesado. Foi porque a gente era pra estar todo mundo junto, né? E a gente queria E eu muito queria que ela estar junto, mas... que ela estivesse com a gente, mas foi difícil. E aí nesse dia a gente se reuniu mesmo para levantar um clamor pela vida da Raeli. E o interessante é que o Espírito Santo, ele faz... Tenho amigos que orem por você. Ele faz tudo perfeito. Por quê? Nesse mesmo final de semana que eles foram pro Level, eu fui pra uma congregação com meus tios. Puxa teu microfone pra perto de você um pouquinho assim. Isso. Com os meus tios. E tava lá e conversamos, brincamos. E em determinado horário da madrugada, eu senti uma coisa muito forte no meu coração. E eu lembro que eu tinha uma criança dormindo comigo e eu comecei a chorar. Aí ele olhou assim pra mim, que foi, Raeli? Falei, nada não, filho, nada não. E aí, na mesma da hora, demorou um pouco, meu celular vibrou. É quando eu olho, era a mensagem delas, no grupo. E falando umas coisas, e eu li, e eu comecei a chorar, chorei. Falei, mas eu não vou responder. Deixei lá. Ignorei. Depois da oração, eu sentei e escrevi um texto enorme pra ela. No momento que eles estavam clamando, quando elas foram me falar, depois que deu tudo certo a oração, depois que eu voltei para Jesus, que foram me falar sobre isso, eu falei, gente, como o Espírito Santo é. Porque no exato momento que eles estavam levantando aquele clamor, eu senti a presença de Deus me abraçando naquele lugar. E a ministração que o meu tio tinha dado sobre, na noite, era sobre paternidade. E é uma área que eu tenho uma fragilidade muito grande. Então, juntou tudo isso. E aquele momento que eu sentia me abraçada, senti o Espírito Santo comigo. E quando eu li as mensagens, li as palavras que condiziam com tudo também que Deus já tinha falado comigo no momento da ministração, eu fiquei, meu Deus do céu, o Senhor tá me puxando, Jesus. Como é que eu consigo, como é que eu tô resistindo ainda? Mas ainda assim eu não voltei. Gente, olha só, meu diretor falou aqui no ponto que... Peraí, que deu o nosso horário, não, brincadeira. Mas eu queria que você falasse o seu processo de conversão, pra gente poder ir aqui pros finalmente. E eu lembro que depois disso eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, me ajuda a ir, a caminhar. E eu lembro que o momento de conversão mesmo foi que elas foram se batizar e convidaram todo o nosso ciclo de amizade. E aí eu peguei e falei bem assim, rapaz, será que eu vou? Será que eu não vou? Inventei um monte de desculpa, falei que eu tava doente, falei que eu não queria, me falando um monte de coisa. E que não ia. Só que no dia, eu falei bem assim, rapaz, eu vou. Tomei banho rápido, me vesti, só fui. E a administração foi ministrando, então eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Não é hoje não vai ser hoje. Elas tinham se trocado pra emergir. E aí o pastor começou a falar, fez o apelo, fez uma na segunda vez. Aí começou a tocar, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? E aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, não consigo mais ficar longe de ti. Isso no culto de batismo. Isso no culto de batismo. E eu comecei a chorar. E eu queria, mas eu não conseguia sair do lugar. Aí a Karine viu que eu tava muito assim, ela veio comigo. Eu só lembro das palavras dela, ela falou, amiga, tu quer? Eu falei, eu só conseguia balançar a cabeça. Ela, você tem que declarar, você tem que falar com a sua boca. E eu não conseguia falar. E ela começou a ministrar, começou a orar comigo. E eu consegui falar. Quando eu consegui falar, antes meu pai parecia que tinha passado cimento, eu não conseguia mover ele do lugar. De jeito nenhum. Quando eu consegui declarar e falar com a minha boca que eu queria... Poder da palavra, né? Que eu queria voltar, que eu queria me reconciliar, me reconectar, restabelecer minha comunhão com Deus, eu comecei a andar. Eu literalmente me senti como se eu estivesse andando sobre as águas, assim, ó. E fui andando pra frente. E aí eu só lá, a cena seguinte, que eu lembro só das duas correndo. A gente estava do outro lado da igreja. Tinha uma multidão, porque a gente estava se arrumando pra se batizar. Aqui. E aí eu não lembro como que eu
vi ela, só sei que eu vi ela no meio da multidão, ela indo pra frente, eu só peguei a Carol, assim, saí atropelando todo mundo e a gente foi lá com ela. Então foi um momento muito lindo. E aí chegaram comigo e aí eu comecei uma caminhada. Aí uma coisa interessante que, mesmo depois que eu comecei essa caminhada, eu ficava naquela coisa, será? Ainda tinha muitas fragilidades que eu queria... Algumas dúvidas ali no coração, né? E eu lembro de uma situação que aconteceu que pra mim é muito marcante. Importante ter pessoas na sua vida. Porque eu tenho dois amigos que eles não são cristãos. E nesse dia tem uma festa. E até como tinha compartilhado cedo com ela que... Aí eu tava sentindo falta, eu tava sentindo aquela abstinência de estar naquele lugar. E eu falei... Aí ela falou, não, conversou comigo e tal. Fui tranquilo. Quando foi à noite, eu tinha marcado de sair com eles. E eu fui, e só que eu tava com aquele sentimento, aí tinham me chamado, convidado, tava tudo pronto, era só eu ir. E eu cheguei lá, e a gente brincou, jantou e tudo, aí eu cheguei determinadamente e falei, olha, tô com essa vontade no meu coração, eu quero ir pra essa festa. Aí ele olhou pra mim, baixou a cabeça e falou assim, como tá você com Deus hoje? Aí eu falei, tá assim, assim, assim. Você acha que isso vai ajudar você a se aproximar mais dele? Ele falou, ele não é cristão. Você acha que isso vai ajudar você a se aproximar mais de Deus? Aí eu falei, não. Como Deus vai se sentir com você fazendo isso? Como você vai amanhecer amanhã? Como você vai conseguir falar com Deus amanhã? Você vai conseguir falar com Ele? E eu falei, não. E aí nessa hora foi tipo um choque pra mim muito grande. Tipo assim... Você não esperava, né? Eu esperava que ele fosse lá, então bora, babá, tá aqui, bora enfim, daqui, né? direto. E eu, nessa hora, eu chorei, aí ele só abraçou e falou, olha, você tá no melhor lugar que você podia estar. Não desista, continue, persevere. Independente. E era tudo exatamente, tipo, eu tava nessa questão, tipo, das minhas amizades. De perder eles. Aí eles falavam assim, independente do lugar que você esteja, a gente vai te apoiar. E eu tô achando linda a tua caminhada com Cristo. E eu acho que isso foi o mais difícil que a gente passou, que é como que nossos amigos vão reagir, porque a gente não queria perder eles, não queria perder a amizade. E eles foram muito incríveis com a gente, comigo, com a Carol, com a Raiele. Todo respeito, até hoje eles respeitam a nossa decisão. Até, ele não chama os aniversários, a gente sempre comemora os aniversários deles até hoje, a gente não vai mais pra bar, a gente vai pra pizzaria e tudo mais. Então eles foram muito incríveis com a gente. Legal. E agora vocês estão orando por eles, né? Sim. Então, eles sabem disso. Última pergunta aqui pra gente encerrar. Como é que tá o coração? Meu coração tá muito feliz, muito alegre, muito leve, porque agora... Tô aqui servindo na igreja, nunca imaginei, meu Deus, tô no Ministério de Mídia. Já tá há quanto tempo? Mídia fez 1 ano. Na igreja? Já. Na igreja fez 1 ano também. Que eu vim em fevereiro, mais ou menos, março. Tem então 1 ano servindo, né? Caminhando com Cristo. Já parece tanto tempo, né? Parece que foi. E você, Rai? Hoje eu digo que eu estou no meu melhor momento com Cristo, com as pessoas ao meu redor. Amém. Já superei muita coisa e Deus, ele tem sido... o meu... Como é que... Tem sido o objeto principal da minha vida. É em função dele que eu tenho... tem sido o centro. Independentemente de tudo. Eu tenho tentado abdicar de tudo que me afasta da presença dele. Até uma oração que eu fiz essa semana. Eu tava indo pra casa falando, Deus, se for pra tal coisa me afastar de ti, tira. Só não quero estar nada que me afaste de ti. Então hoje eu vejo que eu me encontro no melhor momento com Deus. Independentemente de tudo que possa acontecer, eu me sinto assim hoje. Amém. E só um detalhezinho, só pra gente já ir pros finais. A Ingrid, depois de todo esse processo de level, de conversão, ela ainda foi pro Marajó com a gente no passado. É verdade. Ela foi pra missão do Marajó. E não sei se dá tempo de falar ainda, mas lá foi a experiência mais profunda que eu tive com o Espírito Santo. Mas aí vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, porque Marajó precisa vamos fazer a parte 2, porque já deu 1 hora, meus amigos, de história para contar. Eu acho que o que a gente deixa aqui de mensagem nesse podcast tem amigos que te aproximem de Jesus. Sim. Tem amigos que orem por você, que não desistam de você, né? Não desistam de você no meio da jornada. E nesses momentos mesmo de confusão de identidade, de tudo que Jesus ele vai nos visitar na nossa fragilidade, na nossa construção ali de maturidade. Então espero que esse podcast tenha feito sentido para você, que ele abençoe a sua vida. Com certeza teremos outros episódios para falar ainda mais sobre Jesus.
E é isso, manda um beijo aí pro pessoal. Amém, gente. Tchau. Beijo e até Obrigada, o próximo até Vini mais. Artcast.